Pessoal, quando nós refletimos sobre a vida de Maria de Magdala, vai ser trago para nós que ela fez ali aquele movimento de se erguer em meio às injunturas em que ela se encontrava, de uma vida desregrada, e seguir fiel ao Mestre até o derradeiro momento. E é curioso porque nós temos aí toda uma relato acerca do seu soerguimento e inclusive da continuidade do caminho que ela fez de lealdade ao Mestre, mesmo tendo as portas do mundo fechadas para ela, até mesmo quando a gente fala ali dos apóstolos que não aceitaram ali com eles, vai ser trago que ela, no caminho que ela fez de muito amar, acabou nessa lealdade que tem vencido os séculos e chegou até aqui. E, inclusive, ela é a mentora do Centro Espírita ali de Palmelo, em Goiás, e a coordenadora da colônia espiritual Nova Esperança, que fica ali em cima dessa cidade de Palmelo, e que tem aí uma abrangência bastante importante enquanto um local que faz o anotar de espíritos que entram no berço da Terra, os que saem, tendo aí a estatística de em torno de 30 bilhões de espíritos entre encarnado e desencarnado, que faz essa movimentação na Terra, fazendo parte disso. E, em sendo assim, essa colônia, ela vai ter aí a sua coordenação feita por Maria de Magdala, e ela toma a frente desses trabalhos que acontecem enquanto uma colônia que tem postos de socorro ao longo do orbe Terra, que a colônia espiritual é ali sobre a cidade de Palmelo, em Goiás, em torno ali daquela região, pegando também Caldas Novas e imediações. Mas existem aí esses postinhos de atendimento que está ligado a essa colônia e que acontecem na Terra distribuídos. Então, muitos espíritos são inicialmente encaminhados para lá para tratamento inicial e depois é feita recambiação para outros locais de colônias no astral, em que vai ter aí a sua continuidade de acordo com o trajeto que aquele espírito precisará viver. E nesse sentido que Maria de Magdala, ela está aí então à frente de uma série de trabalhos que são feitos enquanto atendimentos no orbe Terra, tanto quando a gente considera a colônia Nova Esperança, quanto as prolongamentos de atendimentos que é feito a partir dessa colônia no astral, e também enquanto atividades que nós temos, por exemplo, em Palmelo, do Centro Espírita, em que ela está à frente.
E o nosso trabalho também, da nosso canal do YouTube, tem como mentora Maria de Magdala, que inclusive a sua ação acontece tanto na questão de levar consolação por oração, quanto pela instrução. E nesse sentido que vai ter aí a sua atuação junto de nós, que propala através das redes sociais, por esses canais, tanto o nosso canal do YouTube quanto o canal do YouTube de Palmelo, com as atividades que acontecem. E nesse sentido que essa colônia propriamente dito é uma das mais importantes e fascinantes que a doutrina espírita houvera descrito, porque a gente tem outras colônias espirituais que estão aí tanto considerando sobre o solo brasileiro quanto distribuídos pelo orbe, que vai ter a ver aí com benfeitores que fazem atendimento de acordo com a região em que estão e que vão fazer recambiações de acordo com aquilo que aquele espírito necessita viver naquele momento, consta no seu estágio evolutivo em que ele esteja. Então, essa colônia Nova Esperança, ela vai estar ali, estendendo-se pelas regiões de Ipameri, Pires do Rio, Caldas Novas, mas está próxima à cidade de Palmelo, em Goiás. Então, ela vai ser chamada de colônia da estatística planetária, porque ela cataloga aí tantos os espíritos que entram pela encarnação, quanto aqueles que desencarnam, que é feito então aí essa colocação enquanto registros nessa colônia. Em sendo assim que nós temos aí um ponto ali dos socorros espirituais primeiro, que vai estar fazendo a recepção de desencarnados recém para iniciar o tratamento. E depois o recambiamento para outras colônias de acordo com necessidades, afinidades, pedidos de espirituais familiares. Então, a gente tem aí nessa colônia tanto local de trabalho espiritual quanto centro de assistência, como espirituais hospitais. Também o espaço para aprendizado, fé e reconstrução, onde espíritos e médios colaboram para o coletivo progresso. Existe aí, de Barçanufo de Palmelo, a obra Colônia Espiritual Nova Esperança, onde ele detalha ensinamentos, vivências, revelando o papel da colônia na espiritual transformação. Nesse sentido que nós temos aí esse areal bendito que é desvelado para nós, enquanto essa bênção que vai nos ajudando a fazermos esse elevacional. Se nós pegarmos no livro Primícias do Reino, onde Amélia Rodrigues ela vai dizer no capítulo 17 sobre Maria de Magdala, vai ser trago para nós um pouco da trajetória dela e daquilo que ela pôde então fazer enquanto vivência de superação de si mesma. Porque a atividade de Maria de Magdala foi, sobretudo, a capacidade que ela teve de vencer a sua própria sombra
e conseguir então fazer essa edificação do reino da luz na fronteira do espírito próprio. Então, vai ser trago para nós que ela, quando da vida pública de Jesus, em que chegou para ela sobre os feitos do Mestre, ela estava aí em uma condição de sombra, num dessegramento importante, porque ela vivia numa cidade que chamava Magdala, que era um centro de indústria e comércio com prosperidade grande. Para lá fazia corrimento tanto aventureiros de todo o Oriente, mercadores, e ela estava reclinada sobre as bordas do mar. Gozava de um ameno clima, desfrutava de viscosa, privilegiada água. Então, essa cidade fazia recepção de ilustres viajantes, gregos, nobres, babilônios, romanos, medos, fenícios, porque era também uma estação de repouso, amena, e tinha rendoso negócio e fácil prazer. Então, acabava que ali, numa região como essa, a gente tinha a fluição de cortesãs e aventureiros de cansado corpo que exibia residência luxuosa, mercadoria do sofrimento próprio, em noite de loucura e orgia, no caminho da total queda nas morais valas. Por isso que Maria de Magdala, ela acabou que se deixou entregar por esse estado de coisa e esteve aí imiscuída com esse prazer chão nesse período, porque houve aí, depois de um período de experiência rude e dolorosa, ela houvera adquirido nessa famosa cidade um palacete luxuoso, que tinha o favorecimento de imenso porfiar e jardim com antigo sicômoro e vetusto, confraternizando com roseira, plátano e pequenina madressilva. Então ela recepcionava mais requestados homens que transitavam pela ditada urbe. Então, ela tinha aí nesse licor juvenil, capitoso correndo, fazendo atração de rico comprador que disputava entre si a vaidade de consegui-lo. Nesse sentido que ela estava aí com essa residência que a pertencia rica, mesmo com tantas preciosidades ali dentro, ela estava vazia, tormentada, vulgar. E com isso, ela, na noite ali de soledade triste, escutava a zombeteira voz que lhe chicanava digita, e tinha um tormento incomparável da pertinaz obsessão, na carne e mente, dolorida e cansada. Então, os outros diziam que ela estava endemoniada e ela realmente temia esse estado mental, espiritual. E, com isso, nesse cairé imenso do abismo das aniquiladoras paixão, ela desejava o amor estranho, que secretamente ambicionava e não encontrava. Por isso que, em meio a essa situação, ela acabava numa condição de muita infelicidade, até porque ela não era especificamente aquele caso de uma prostituta que ganha o seu pão de cada dia vendendo o próprio corpo. No caso dela, era uma situação em que ela escolhia os parceiros com que ela ficava. Recebia por isso, mas numa situação que dava aí essa diferença, porque ela então ali, como a senhora desse palacete, ela recebia esses convidados e fazia essa escolha. Então, ela estava aí no mundo de ilusões,
Mas é curioso porque ao primeiro contato que ela teve com Jesus, ela dilatou aí a morta pupila e teve a experiência transformadora da sua vida, porque então ela não mais seria a mesma. E foi aí, num momento, que uma das empregadas dela veio comentar com ela sobre Jesus, porque ele estava próximo ali de Magdala, então teria como ela ir vê-lo para conhecê-lo. E Madalena, então, que é Maria de Magdala, ela receava o fato da sua condição de vida, com medo de Jesus rechaçá-la, reprobá-la, porque inclusive ela ficava nesse receio de em algum momento ser apedrejada, porque aqueles mesmos que frequentavam ali o palacete dela, naquelas loucuras e orgias, eram aqueles que na rua a condenavam, por causa da hipocrisia que reinava ali. E ela poderia inclusive ser apedrejada por aqueles que frequentavam ali o serviço que ela oferecia, mas que na vigília acabavam por preconceituá-la. E nesse sentido que ela tinha esse medo ali de, em pleno sol, nesse riste, ir ter com Jesus, até porque ela sabia que tantos quantos a vissem a acusavam e que Jesus poderia ser mais um que ia fazer isso com ela. Então essa empregada explicava para ela que Jesus era diferente, porque ele veio estar com os doentes, os pobres, os de vida má, que ele dizia que não tinha vindo para os sãos, mas para os necessitados, pecadores, todo porte, qual nós mesmos. E então Maria de Magdala começou a ter segurança em estar indo até Jesus. E mesmo ali cambaleante, receosa, pela insistência dessa empregada, ela acabou que pegou ali uma barca e foi na calada da noite ao encontro de Jesus. E a vivência que ela teve com Jesus foi uma mudança radical para ela, porque logo depois que ela voltou desse encontro com Cristo, ela já vendeu tudo, enquanto aí algo que ela entregou para os pobres, porque ela não fez uma venda no sentido de beneficiar um grupo específico, mas ela fez aí uma entrega mesmo, enquanto doação do que ela tinha para os necessitados, e ficou com o estritamente necessário e foi seguir o mestre. Então, onde Jesus estava, ela estava ali junto, ouvindo suas pregações, preleções. E tem um detalhe, gente, é que ela, mesmo antes de ter o encontro ali com Jesus encarnado, ela já tinha um coração bondoso que procurava ajudar quem precisava. Então, ali, os servos dela tinham ordens expressas vinda dela para auxiliar tantos quantos passassem por ali pedindo ajuda. Ela costumava dar pão, remédio. Então, ela já tinha aí uma predisposição moral, mesmo na vida que ela levava, para ser sensibilizada nas fibras mais íntimas do seu coração, como ela foi. Porque mostra aí que mesmo naquilo que ela vivia, nas injunções das suas paixões avassaladoras, que estavam tendo voz final sobre ela, aquilo dentro dela de bom que ela trazia, ela estava, de alguma forma, cultivando. Porque aquele que precisasse de algum auxílio recebia isso dela. Ela não virava as costas para quem quer que fosse. E a gente vê que isso já foi criando aí um pano de fundo, uma base, um cimento, para que ela pudesse, então, encontrar Jesus, ter a impactação de mudança de vida que ela precisava.
E acabou, gente, que depois que ela teve esse encontro com Jesus e fez essa mudança de vida, inclusive a própria conversão que ela teve pasmou a cidade de Magdala, e alguns diziam referente a ela que logo ela retornaria em tom zombeteiro. Outros diziam, mofando, que ela sempre tinha sido louca, que ela voltaria às noites de prazer, que as cidades não a perderiam, em arremates cínicos. E, nesse sentido, logo depois que aconteceu essa conversão radical dela, teve aí um almoço na casa de Simão, que era ali um fariseu que tinha orgulho das tradições e da sua fortuna pessoal. E ele, como tinha ouvido falar de Jesus, empolgou e o convidou para esse almoço lá. E aconteceu que, quando Jesus estava ali, já naquele momento de receber a refeição, com tantos quantos ali foram para vê-lo e estarem juntos naquele momento, Maria de Magdala, ela entra ali e vai até os pés de Jesus, começa a chorar, seca as lágrimas que caíam sobre o pé de Jesus com o seu cabelo. Depois ela pega aí um vaso de alabastro com um perfume de nardo puro, derrama sobre os pés de Jesus e faz essa secação com o seu cabelo e beija os pés do mestre. E é curioso porque quando os outros veem aquilo que está acontecendo, ficaram ali estupefatos, porque, inclusive, se Jesus de fato fosse profeta, eles pensavam, saberiam quem é que está tocando nos seus pés. Por isso que o próprio Simão ali, que era aquele que tinha promovido como anfitrião aquele almoço, estava estranhando aquela atitude de Jesus de permitir a aproximação daquela mulher que era tida como de má vida. E com isso acaba que, ao então começar a cochichar ali com os outros sobre aquela situação estarrecedora, Jesus, que até aquele momento não dizia nada, como se não sentisse nada, porque tanto as lágrimas saltando dos olhos de Madalena estavam caindo sobre os seus pés, ela estava enxugando com a sua cabeleira bastra, ela tinha quebrado o gargalo do alabastro vazio e, depois de derramar esse unguento, balsamizou o pé de Jesus com um carinho piedoso. E ela repetia esse gesto e aquele perfume de essência rara invadir aquele recinto. Mas então, Jesus, ele dirige o olhar à sofredora mulher e inquire Simão, com, inicialmente, uma historieta. Então, ele vai dizer aí, com o olho puro muito e uma entonação de voz serena, sobre um credor certo que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 e o outro 50 dinares. Nenhum nem outro tinha como pagar aquela dívida. E esse credor perdoou a ambos. Então Jesus vai
fazer a pergunta para Simão: qual deles o amará mais? Então Simão retrofala: tenho para mim que deva ser aquele que mais foi perdoado. E Jesus diz: você bem julgou. Então ele olha ali para Maria de Magdala, sofredora, diante dele, e vê. Na sequência, diz: essa mulher entrou em sua casa e chegou até mim. Do momento que eu cheguei na sua casa, Simão, você não me deu água para lavar os pés. Mas ela, desde que chegou, regou os meus pés com lágrimas e me enxugou com a sua cabeleira. Desde o momento que eu houver entrado aqui nessa casa, você não me deu um ósculo, que seria aí, né, o ósculo na face, como ali uma tradição que poderia acontecer entre amigos e que, quando um chegasse na casa do outro, receberia esse ósculo. Mas, desde que eu entrei aqui, ela não cessa de me beijar os pés. Então, enquanto Jesus, ao chegar naquela casa, não recebeu o ósculo de Simão na face, Maria de Magdala, desde que entrou ali, estava beijando os seus pés, sem parar. Jesus vai então continuar dizendo que desde que ele entrou ali na casa de Simão, a cabeça dele não tinha sido ungida com óleo, mas Maria de Magdala estava com unguento ungindo os seus pés. Então mostra como ela tinha amado muito e por isso ido muito além. Então Jesus remata: por isso que eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, vai amar pouco. Simão estarreceu, ele não compreendeu aquilo que Jesus estava trazendo, houve um impacto da emoção desordenada que estrugia no seu atormentado espírito pusilânime. Então Jesus, ele se coloca de pé, oferece a mão para Madalena e diz com doçura: te são perdoados os seus pecados, vai-te em paz. E aqui, gente, existe um detalhe, porque existem algumas curas que Jesus realizava, ou mesmo perdão dos pecados, em que ele dizia: vê que não tornes a pecar. Mas quando ele dizia, como ele disse para ela, que os seus pecados te são perdoados, vá em paz, é porque ele sabia que ela já tinha internalizado a sua lição imorredora. Então, ele não necessitaria avisar para não voltar a pecar, porque a mudança dentro dela tinha sido radical, pela internalização da vibração do mestre que ela recebeu, abstraiu. E então ela se levanta exuberante de felicidade, num salto, explodindo gargalhada sonora, e desaparece dali. Mas ela continua ajudando ali a enferma criança, mormente agora que ela tinha recebido essa internalização do amor. Porque então ela passou de uma ajuda que ela já oferecia a amar como Jesus nos ama. Então ela segue ali em meio aos populachos, acompanhando Jesus, tanto oferecendo óleos a quem estava cego, ajudando a enferma criança, oferecendo mão a trôpegos, ansiosa e arrependida pela própria total renovação, pôs-se a seguir Jesus onde ele estava. E vai acontecer que quando acontece a crucificação do mestre, ela acompanha tudo, em momento algum ela se omitiu ou fugiu, pelo contrário, ela segue todo o trajeto tentando amenizar a dor do mestre, inclusive naquele momento ali que as mulheres, junto com a mãe de Jesus, se aproximam para ajudar ele a carregar a cruz, mas a orientação do olhar de Jesus foi para que elas se afastassem, até porque ele precisaria viver aquilo. Inclusive, Jesus deixa isso claro com um olhar para Maria, sua mãe, quando ela vai ter
ali com ele, quando tinha ficado sabendo que ele tinha sido preso. E, inclusive, ela tenta ali se chegar mais próximo, o guarda não permite, dá uma bofetada nela, ela acaba que bate numa pedra e a cabeça sangra, porque ele faz como que um empurrão mesmo, mas no sentido ali de uma bofetada, empurrando ela para trás. E ela tem esse sangramento, mas passa a noite ali, enquanto ele estava lá dentro sendo torturado barbaramente, logo depois que ele havia sido preso. No dia seguinte, quando Jesus sai, ele já com a coroa de espinhos, todo machucado, e Maria de Nazaré, ela vai tentar se aproximar para ajudá-lo, Jesus, com o olhar, pede para ela recuar. Então ela compreende que aquilo precisaria acontecer, que era preciso ter resiliência, resignação e aceitar aquilo que estava acontecendo. Portanto, essa foi a orientação que acabou que foi dada por Jesus para tantos quantos permaneciam do seu lado ali, queriam tirá-lo daquela situação dolorosa. E no meio ali daquele populacho exaltado que estava o martirizando, zombando dele, o cuspindo, enquanto ele carregava a cruz, aqueles que tinham sido leais a ele até ali sabiam que aquilo precisaria acontecer, mas estavam ali para, de alguma forma, ajudá-lo a viver aquele momento de suplício em que teria o seu cúmino na cruz infamante. Com isso, vai acabar que elas estiveram ali até o momento derradeiro, junto com João Evangelista e alguns outros que continuaram com Jesus, porque às vezes a gente tem a ideia que Jesus ficou totalmente abandonado, mas alguns ficaram fiéis a ele ali até o último suplício dele. Então a gente tem tanto a Maria de Nazaré, João Evangelista, Maria de Magdala, Joana de Cus e outras que permaneceram ali com Jesus. Também idosos, alguns homens mesmo que ali no meio tentaram defender Jesus até o último momento. A gente sabe que a maioria fugiu, mas tiveram aqueles que permaneceram ali, mas que precisaram ser resilientes e aceitar aquilo que estava acontecendo, porque foi a orientação que Jesus deu, que ele precisava passar por aquilo. E quando então vai acontecer a ressurreição de Jesus, ele vai se mostrar primeiramente para Maria de Magdala e pede a ela para fazer a divulgação, o pipoque da sua ressurreição. Mas quando ela vai ali junto dos apóstolos reunidos, porque eles estavam ali com medo, fechados às 7 chaves, porque o cerco de perseguição já estava em curso, tanto a Jesus quanto aos seus seguidores, mas ali no meio deles estava Maria de Nazaré. E vai acontecer que quando Maria de Magdala ela chega ali para falar que tinha visto Jesus ressurreto, alguns dos discípulos ali começam a zombar, dizendo que Jesus não apareceria para uma mulher como ela, tendo tido o passado que ela tinha. E aquilo a entristece, ela começa a gaguejar, mas mesmo assim ela encontra força no refolho do seu ser para continuar sustentando que tinha visto Jesus e que ele inclusive tinha pedido para ela para divulgar isso. E então Maria de Nazaré toma a frente e diz que acreditava nela, porque ela sentia que Jesus vivia e que sabia que ela estava falando a verdade. E depois a gente vai ter outros episódios, como até os discípulos de Emaús, que viram Jesus e reconheceram ele no partir do pão, e que isso também foi espalhado.
Isso tudo depois da ressurreição de Jesus. Depois, quando ele apareceu para 500 ali também. E então, daí em diante, os seus seguidores sabiam que Jesus de fato estava mais presente do que nunca, porque mesmo que fisicamente ele não estivesse mais no nosso meio, mas energeticamente ele os acompanharia até os confins do orbe. E então, Maria de Magdala, ela segue a sua proposta de continuar ajudando os outros. Mas vai acontecer que na casa do caminho não aceitaram ela. Pedro e os outros tiveram preconceito pela vida que ela levou e não acreditaram nela. E acabou que ela, mesmo entristecida, não se deu por destruída, por vencida. Ela vai junto ali aos populares leprosos, percebe que eles vinham pedir ajuda. No mesmo local ali por onde Jesus tinha passado, como na beira do lago, no cume de uma montanha, encostado numa árvore, numa vetusta. E ao perceber que Jesus não estava mais ali, Maria de Magdala começa a falar de Jesus para eles. E então ela segue com eles. Então ela vai ficar aí com eles por volta de 30 anos, ela vai ficar junto com esses leprosos, ajudando eles, e outros vêm para ajudá-la a distribuir ali penso, pão, água para esses leprosos. Inclusive há relato de que o próprio Zaqueu, ele, depois que teve aquele encontro com Jesus, mais à frente, ele também vai doar tudo para os pobres, como Maria de Magdala fez, para seguir Jesus. E acabou que ele começa a ter aí uma profissão em que ele faz utensílios domésticos, ele deixa de ser cobrador de imposto, porque era uma profissão desonesta, e começa a viver com seu suor desse trabalho de produção de utensílio doméstico, depois de ter entregue tudo que ele tinha. E ele era um homem que tinha muitas posses, muitos terrenos, ele doou. E acabou que foi um dos que foi ajudar Maria de Magdala com os leprosos. Dentre outros ali que se uniram a ela nessa proposta. Ela fica aí por volta de 30 anos ajudando esses povoléus. E ela vai ter o seu desencarne em Éfeso, quando Jesus vem buscá-la. Quando ela viu que ela ia desencarnar, ela já estava com lepra avançada, ela vai para Éfeso, para despedir de Maria e de João. E ali ela tem um encontro com Jesus, dizendo para ela que ela tinha amado muito, que ela já tinha atravessado a porta estreita, até pelas dificuldades infinitas que ela enfrentou para conseguir chegar a Éfeso, e que era para ela ir em paz, porque Jesus a aguardava. E nesse sentido, foi aí uma trajetória de superação. E nesse sentido que ela pôde então, rediviva, ressurreta desde o momento que conheceu Jesus, foi aquela que, diante da ressurreição de Jesus, levou isso para os outros. E pôde então ver Jesus ressurreto no fim da sua trajetória terrena enquanto encarnada. E inclusive o testemunho dela fala um pouco para nós dessa questão do espírito que decide pelo serviço nobre. Porque acaba que, se eu não tiver como único interesse fazer o bem, eu vou me deixar infiltrar por situações que vão me prejudicar
nessa proposta. Até porque, gente, nós estamos sendo espreitados o tempo todo para cair. E geralmente, quando existe algum tipo de ronda sinistra nesse sentido, vai tentar usar a nossa fraqueza. Porque não tem como nós colocarmos máscara. As nossas fraquezas, elas ficam em evidência para tantos quantos renteiam conosco. E, inclusive, nesse momento de transição planetária, nós estamos aí num momento em que as máscaras terminam de cair. Então, se a gente pegar, por exemplo, a situação de alguns países que, porque está numa determinada nação, se acha superior a outros, e ao invés de colocar à disposição dos outros tudo quanto tem conquistado, porque no final das contas, tudo que a gente pode conquistar de bom é dádiva, é empréstimo, que é confiado a nós para reverter isso em benefício do necessitado, vai dizer que muitas das situações que acontecem em torno de nós estão patentes. Não tem como colocar uma máscara. E nesse sentido que, quando nós consideramos a situação da nossa fraqueza, isso é conhecido pelos nossos adversários, pelos obsessores, que sabem por onde tentar nos fazer cair mais fácil. Então acaba que é uma vigilância que nós precisamos ter e, ao mesmo tempo, não ficarmos preocupados com os nossos sofrimentos, porque senão a gente não dá conta do recado e, ao mesmo tempo, para não pararmos nos lances mais difíceis, desafiadores, porque senão a gente vai ficar com tropeço com o problema e não com Jesus. Então, se a gente pegar, por exemplo, a trajetória de Madalena, ela teve várias situações em que, se ela tivesse parado na porta fechada, ela não teria sido fiel até o fim. Até porque nós estamos falando aqui de um contexto onde a mulher ela não tinha uma oportunidade enquanto de ter uma profissão e nem de tomar a rédea ali da sua trajetória. E acabava que aquela mulher que se encontrava numa vida de ilusão, igual ela estava, ela ficava, na verdade, correndo o risco de ser apedrejada a qualquer momento. Então, uma pessoa que vivia como ela vivia, para sair na rua era com medo, porque a qualquer momento uma pedra podia voar na direção dela, ela ser rechaçada, torturada. Então, acabava que era uma situação que tinha enlameado ela e que, como ela estava ali, recém-saída desse estado de coisa e sendo fiel ao mestre ali naqueles 3 anos da vida pública dele, depois ela não foi aceita como seguidora de Jesus. Mas ela, ao invés de parar nisso, seja ficar muito preocupada com a sua dor, ou seja ficar parando nesse óbice, ao invés disso, ela continuou a trabalhar para Jesus. E, em dando seguimento a isso, mesmo quando ela já estava com lepra, ela não se deu por vencida. Porque aí, ao se perceber com essa doença que era incurável, até hoje a abordagem da lepra é complexa, a gente sabe que tem cura, mas isso vai depender também do estágio que tiver, mas se a gente considerar que hoje
é dificultoso o tratamento de uma lepra, a gente pode imaginar como que isso funcionava há mais de 2000 anos, para quem estava com essa doença. E ali, junto com os leprosos, tinha também outros que tinham doenças incuráveis, contagiosas, que ficavam ali. E ela estava ali ajudando essas pessoas a queima-roupa, tete a tete. Então, ela sabia que uma hora ia adquirir a doença, porque era contagiosa. E isso, ao invés de intimidá-la, pelo contrário, ela só reforçou a sua coragem para continuar nessa boa luta, fez o segmento da sua proposta de continuar ali naquele trabalho, e mesmo ali já para desencarnar, porque ela já estava com a doença avançada da lepra, ela fez aquela viagem e não se deteve moralmente. Ela não só fez a sua reforma moral, como ela se aperfeiçoou moralmente, como ela se fortaleceu moralmente. E depois ela chega ali aos pés da cidade, vitoriosa sobre si mesma. Então, ela estava feliz, porque ela sabia que ela tinha sido leal àquilo que ela tinha se proposto. E então, quando Jesus diz para ela lá atrás, quando ela derrama lágrimas sobre os seus pés, quebra um alabastro de nardo, enxuga com seus cabelos aquele perfume derramando sobre os pés de Jesus, e que Jesus diz para ela que ela tinha sido perdoada e que ela poderia ir em paz, ela mostra com a vida que Jesus não tinha se enganado. Porque quando Jesus diz para ela, vá em paz, ele sabia que ela tinha internalizado, que ela ia em busca da sua reforma moral e da sua lealdade. Caso contrário, ele teria falado para ela, cuide de não pecar novamente, vê se não cai nessa situação irregular de novo, para que não te aconteça coisa pior. Não, Jesus não fala nada disso, ele apenas diz para ela, vá em paz, porque ele sabia que ela tinha internalizado e gemado a lição dele, e que ela seria leal. Então, mesmo que às vezes acontecesse alguma deslize, porque deslizes nós vamos cometer, cair a gente vai cair, a questão é o que eu faço com isso, porque se eu, ao invés de parar nisso, eu dou o próximo passo e já vou para o degrau seguinte da escada, eu sigo, sem me deter. E, mesmo em meio às lutas que ela teve essa atitude mental. Então, quando ela, mesmo em meio aí a tudo que ela viveu depois, com as portas fechadas diante dela, e com o preconceito que ela ainda recebia, ela seguiu leal a Jesus. Que é, inclusive, essa confiança que Jesus coloca, porque ele sabe aqueles que realmente são tocados por ele. Como num relato de Teresa d'Ávila, que ela tinha ali um atendimento social que ela fazia, então ela recolhia mantimentos de fazendeiros, palacetes em que ela ia, aquele senhor ali daquele fazendal, daquele palacete, doava coisas para levar para os pobres que ela atendia, junto ali com a comunidade que fazia esse trabalho com ela. E certa feita, ela tinha ido até uma fazenda que ficava distante ali de onde os atendimentos aconteciam, ela tinha ido a pé, e para poder chegar nesse fazendal, ela atravessava um riacho, que na verdade, para atravessar esse riacho, ela precisava ir uma pedra após a outra, que fazia um caminho ali que viabilizava de um lado chegar no outro. E acabou que na ida foi tranquilo, porque ela chegou lá, recebeu os mantimentos dos farnéis que ela ia distribuir para os necessitados, mas na volta ela percebeu que tinha começado a escurecer e que o tempo estava fechando, que ia acabar começando uma chuva.
E geralmente quando chovia, acabava que aquelas passagens de pedras por aquele riacho desapareciam. Então o risco de ser levado pelo movimento das águas era grande. Então ela começa a rezar pedindo para Jesus para segurar a tempestade, até que ela pudesse atravessar o riacho de volta para casa. Então ela, nessa prece silenciosa, pedindo para Jesus para segurar a tempestade, que logo ela atravessaria o riacho, para que ela pudesse chegar em casa com os mantimentos, os farnéis para distribuir para aqueles que precisavam. Mas acontece que a chuva começa a cair, na hora que ela estava começando a atravessar ali o riacho. E aí ela, então, no meio ali do riacho, com aquela tempestade, ela acaba desequilibrando e é levada pela água. E naquele momento ali que ela é levada, ela continua orando, pedindo para Jesus salvá-la. Então ela tem uma percepção de que alguém aparece para ela e a leva até a margem do outro lado. Aí ela olha para o lado e percebe que ela estava a seco, do outro lado da margem. Tenta observar se estava com a bolsa, porque é onde estavam os mantimentos, os farnéis que ela ia levar, estava intacto. E aí ela então agradece a Jesus, porque ela percebeu que tinha tido uma intervenção de Jesus para salvá-la daquelas águas. É quando então ela ouve Jesus dizendo para ela que era assim que ele tratava aqueles que o amavam. E então Teresa responde para ele: imagina como que o Senhor trata quem não te ama. No sentido de que tantos quantos são leais a Jesus e realmente o amam, se sensibilizam pela sua vibração, Jesus sabe quem são. Conhece. E nesse sentido é que Jesus vai investir mais nesses, porque tantos quantos realmente absorvem e desejam viver a sua mensagem, que é mostrado em ação, porque palavra é fácil, mas é na ação que eu demonstro a minha lealdade ao Mestre. E nesse sentido que esses Jesus conhece e ele então vai ter uma confiança diferenciada nesses. Tanto para confiar primeiramente a sua ressurreição para levar essa boa nova, tanto quanto para tirar de um riacho que está levando e levar para outra margem em segurança. E em sendo assim, vai acontecer que também essa confiança vai ser diferente quando se trata daquilo que ele nos orienta. Porque ele tinha visto em Maria de Magdala, quando ela tinha jogado o perfume sobre seus pés, estava ali chorosa, que ela realmente o amava e que ela seria leal a ele. Por isso que ali ele diz: vá em paz. E nesse sentido é também, quando Jesus percebe essa transformação moral em nós, é que ele baliza e defende experiências reencarnatórias para nós que, mesmo que sejam limítrofes, ele confia que nós vamos dar conta. Então, às vezes, nos acontecem situações que a gente percebe que é por um triz que a gente não cai, não fracassa toda uma existência. E ao mesmo tempo que a gente está ali naquela espraia infinitesimal de livramento, via uma cota infinitesimal mesmo. Mas que tem a ver com essa confiança diferenciada que Jesus deposita em alguns, que são aqueles que realmente o amam e que por isso desejam amar como ele nos ama.
Nesse sentido que, quando a gente fala, por exemplo, a própria questão dos desafios que nos encontram, é uma permissão que então Jesus dá, porque ele sabe e é juíza da nossa capacidade de viver aquilo e de dar conta daquilo. Por isso que, quando a gente percebe, por exemplo, a questão das dificuldades que nós vivemos, das nossas lutas, é uma bênção por estarmos sendo considerados dignos de sofrer, capazes de suportar aquilo. Porque antes nós chorarmos sob o grilhão da resistência do que a gente sorrir sob o narcótico do deslize da queda. Porque quando eu estou chorando sobre um grilhão resistente, pelo menos eu enxergo o deslize para corrigir aquilo a tempo. Ao passo que quando eu estou sorrindo sob a queda narcotizante, eu não vejo o meu deslize, a minha falha. E tampouco eu estou demonstrando capacidade de resistência de espiar e ser provada. Por isso que eu paro o meu processo. Ao invés de acelerar o meu movimento de melhoramento, eu estaciono. E acaba, gente, que assim, nós somos encontrados por um teste após o outro. Eu superei uma determinada dificuldade, outra vai me encontrar, para me testar ainda mais. Então, vai acontecer que, nesse tipo de experiência, nós precisamos de ter esse foco no alvo que pretendemos atingir. Porque a partir do momento que eu tenho esse foco, via essa disciplina, eu me acompanho com mais destreza. E em sendo assim, eu já consigo ter o retorno do meu deslize no momento que aquilo acontece. Então eu já consigo pegar e corrigir, sem parar para tentar fazer isso. Porque é um carro em movimento que você vai trocar o motor dele enquanto ele está andando, você vai trocar o pneu dele enquanto ele está andando. Se a gente parar o carro para fazer isso, a gente prejudica o nosso processo. Nós somos chamados a continuar com o carro andando numa velocidade hábil, aqui representando o nosso burilamento moral, mas ao mesmo tempo irmos fazendo os consertos e as separações que esse carro precisa. Quanto mais eu estou sintonizada com o nobre, melhor eu vou fazer essas separações e esses consertos, com menos perda de tempo. E assim, então, a gente consegue ter esse areal para não desfalecermos e não nos darmos por vencidos. Porque acaba que, em última instância, é eu que não posso me dar por destruída. Aí eu pego os elementos desse carro e faço ele continuar andando, mesmo que eu precise modificar tudo nele, mas ele está andando. Eu estou conseguindo dar a ele o movimento e a direção para o alvo que eu delineei. Que é o serviço no bem. Essa ficha de trabalho nobre, que é a única coisa que nós vamos deixar aqui. Porque o único objetivo de uma alma que vem para a Terra é fazer o bem. E é a única coisa que nós vamos deixar aqui. Como a gente tem aí o trajetória do Divaldo, que foi aí essa alma que, enquanto esteve por aqui, teve tantos trabalhos multifacetados de auxílio e de consolo que ele levou, ali sob a mentoria de Joana de Ângeles. Ele esteve aí num contínuo, ele não deixou esse carro parar.
E ele mesmo relata que quando ele já estava aí no fim da sua trajetória terrena, com quase 100 anos, em torno de 98 anos, ele já precisava fazer um esforço hercúleo para continuar, mas ele não parava. Até porque, gente, se nós formos esperar o nosso organismo estar numa condição ideal, a gente não vai fazer. Porque seja uma anemia, seja uma dor de cabeça, seja um enjoo, nós estamos em contato com uma série de situações orgânicas que não podem nos impedir de continuar o labor nobre. Até mesmo, por exemplo, quando a gente considera essa questão do sono, porque por mais que a gente tenha aí no sono um momento refazedor das nossas energias, a gente tem que ter cuidado, senão a gente fica na cama mais do que deve. E, inclusive, se o indivíduo tiver com alguma anemia, que ele sente mais fraqueza, às vezes mais necessidade de ficar deitado, isso pode dar alteração orgânica do indivíduo. Então é preciso ter cautela para que até mesmo tanto que eu durmo não seja um motivo de queda para mim. Porque o nosso organismo ele sofre oscilações e eu, com o meu espírito, preciso vencer minha carne e não deixar que ela me dê a voz final. Porque senão a gente fica ao sabor de oscilação orgânica, de flutuação orgânica. E aí a gente não avança. Porque sempre vão haver flutuações da matéria orgânicas que, se a gente deixar, vão impedir a gente de fazer o trabalho que a gente precisa. É o nosso espírito, pela nossa vontade, disciplina, a serviço de uma força hercúlea que precisa vencer isso. Nesse sentido, que somente vai ser dito o tributo a César, Jesus ele vai dizer que para restituir a César aquilo que seja dele e para Deus as coisas de Deus. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque a gente precisa do corpo para melhor fazer o trabalho que a gente precisa, nós não podemos deixar o organismo ter a voz final. Porque ele sempre vai trazer flutuações, alterações, que o meu espírito precisa estar acima disso, vencendo, pondo esse organismo a serviço do espírito. Isso também vai dizer da vitória sobre o meu egoísmo, o meu orgulho, o meu vício. Porque se eu dou brecha num ponto, eu comprometo todo. Por isso que é realmente esse esforço gota a gota, como uma moça que ela tinha pedido uma cesta, e naquela região ali que ela mora, outras pessoas já tinham feito o mesmo pedido. E acabou que quando nós houvermos ido da pessoa que tinha recebido o pedido ali para levar, acabou que aconteceu que foi levado ali umas 3 cestas para distribuir em tantos quantos houveram pedido. E uma outra moça, ela tinha pedido primeiro, então tinha sido falado depois que ia ser levada a cesta dela e depois avisado que não, que era para distribuir entre as 3. Mas ela acabou mandando mensagem no privado dessa moça, falando que não tinha sido distribuído com ela. E depois outras mandaram mensagem no privado. Ou seja, até mesmo quando a gente fala, por exemplo, de uma questão de ajuda e de auxílio que nós estamos tentando levar, isso, se a gente não tiver vigilância, vira confusão. Porque antes erremos ajudando. Então, vai trazer para nós realmente algumas ciladas que nós estamos em contato com isso, mas que nós vamos fazer frente a isso com o nosso esforço, sob esses golpes. Porque o amor é essa força que exige essa coragem, essa destreza,
Nós estamos na vida que é aí essa guerra que exige essa inteireza, essa sabedoria, intuição, perspicácia, e não astúcia malévola. Porque o sacrifício espontâneo é uma glória, uma eloquente palavra e potente no silêncio. Um discernimento, uma sabedoria em se saber o ponto que eu estou, nem menos nem mais. E essa sabedoria mesmo, esse discernimento de saber o que posso e aquilo que devo fazer. E essa proposta de engajamento no dever. Visto que o dever, ele vai nos trazer aí daquilo que nós abraçamos e até onde o nosso desejo de ser fiel a Jesus falará e vai fazer valer o nosso sacrifício. Então, a partir do momento que eu tenho essa meta, e isso realmente é o meu tesouro, o sacrifício e as renúncias, a gente não dá importância para isso, porque é algo que a gente abraça de livre moto para ir em busca desse desiderato.